tomamos um caldo, na época era a Praia do Pepino, que era o PP antes de estar na Barra, onde está hoje, era em São Conrado, ali a Praia do Pepino. E era o lugar onde os famosos, os atletas frequentavam. E eu pegando onda com meu pai ali de peito, agarrando no pescoço dele, a gente tomou um caldo e eu soltei do pescoço dele. Tava com as 2 boinhas de braço, as boinhas saíram do meu braço. Meu Deus. E meu pai ficou desesperado tentando me encontrar debaixo d'água. Eu debaixo d'água ouvi uma luz branca e eu me vi correndo, bem mais velho, de lado assim, nessa luz branca. Para mim aquilo ali foi um transe, alguma coisa que eu vivi naquele momento. Ele me achou, me tirou da água, olhei para ele, mais. Eu queria viver mais aquele momento ali que estava debaixo d'água, né? E ele ficou totalmente traumatizado, nunca mais me levou para o mar. E eu, por outro lado, chegava na praia, já queria correr para dentro do mar. Então ele sempre colocava os amigos que eram surfistas, os salva-vidas ali, sempre, fica de olho como é que é maluco. Ele ficava jogando vôlei e eu queria estar dentro da água. E aí, aos poucos, foi desenvolvendo, né? Eu ganhei meu primeiro bodyboard, depois ganhei minha primeira pranchinha, depois o Rico abriu a escolinha de surf dele na Barra da Tijuca quando eu tinha 7 anos de idade. E aí eu já comecei a fazer um treinamento mais voltado para o lado de competição. Comecei a competir com 8 anos de idade. E aí foi desenrolando até... Você está falando de que você começou a competir muito cedo, né? Uhum. Então, para você, essa parte de ter pais, atletas, de certa forma, foi assim um privilégio, algo que favoreceu, ou veio com muita cobrança de algo que, de repente, te incomodou? Como que é isso? Olha, acho que tem os dois lados, né? Tem um certo equilíbrio nessa história aí. Tem esse lado, lógico, super positivo por ter tido esse incentivo de dentro de casa, e por outro lado tem essa cobrança, essa pressão que de uma certa forma me afastou até do vôlei, né? Eu me lembro, eu gostava de jogar vôlei na praia. Como assim te afastou do vôlei? Então, eu jogava vôlei na praia, tinha uma certa facilidade. Então você namorava com o vôlei e com o surf também? Praticava todos os esportes. Entendi. Mas o vôlei estava ali na praia, era uma coisa bem popular, né, na época. Meu pai ajudou muito com essa popularização. E aí, quando eu fui pro Flamengo tentar, né, começar a jogar vôlei de quadra, rapidinho, assim, eu devia ter uns 12 anos de idade. Juntou gente na arquibancada e a galera queria que eu fizesse jornada, que eu fizesse tudo que um atleta profissional, meu pai fazia, né? Só que eu tinha 12 anos de idade. Então aquela pressão, de uma certa forma, me afastou ali do vôlei. Lógico, eu bato minha bolinha, assim, não sou nenhum... Teve pressão do teu pai, assim, em algum momento você sentiu? Por parte de família, não. Não. Tá. Zero. Meu pai, muito pelo contrário. Meu pai, acho que se ele foi me ver competir, mesmo no surf, 2 vezes na vida, foi muito. Ele sempre me incentivou muito na prática de esporte, mas até para evitar, acho que esse tipo de pressão, ele nunca ficou muito presente ali. E uma coisa até curiosa, né? Quando eu conquistei meu primeiro título mundial, eu fiquei feliz. A primeira pessoa que eu liguei, pai, ganhei, fui campeão. Ele falou, tudo bem, mas e aí? Acabou? Que mais? Eu falei, como assim? Eu ganhei? Ele falou, mas e aí, meu filho? Isso aí não é mais que sua obrigação. Você não quer ser atleta profissional? É isso aí, continua treinando que você vai ter um dia vai ter um futuro. Eu falei, cara, mas o futuro é agora, eu acabei de ganhar o Mundial. Eu falei, não, meu filho, não é assim não, isso é só o início. E é verdade. E essa fala dele, ela te trouxe assim, vamos dizer assim, uma confiança maior para você falar, é isso, vou continuar, né? Eu estou no caminho certo, é isso mesmo que eu tenho que seguir, ou de repente, né, veio, caramba, eu esperava mais, esperava de repente um parabéns, alguma coisa, que veio na sua cabeça quando você traz essa fala para mim? Eu acho que inicialmente veio uma decepção por esperar, né, mas por outro lado, ele botou meus pés no chão. Ele sempre falou, desde quando eu era novinho, falava assim, até os 14 anos de idade, você pratica todos os esportes que você quiser. A partir dos 14, você escolhe um. Se você quiser ser campeão, quiser viver do esporte, você vai ter que se dedicar, vai ter que ser o melhor, não adianta ser mais um. Mais um tem um monte por aí. Para você viver do esporte, ter patrocinadores, você vai ter que estar sempre conquistando competições, né? E tendo um diferencial. Acho que foi mais ou menos isso, assim. Não, e bacana, né? Porque o teu pai, por exemplo, ele trouxe ali para você toda uma experiência já de um atleta de alta performance, né? Isso para você foi uma vantagem, não foi? Com certeza. Porque, assim, você entrou no mundo do esporte com um respaldo, vamos dizer assim, psicológico, com um respaldo de orientação, de suporte. É isso mesmo? Ele nunca me deu muita orientação e suporte, assim, ele tinha muitos treinos, né, eu nasci no auge da carreira dele, né, então ele viajava para o mundo inteiro,
Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Então, assim, eu acabava tendo ele muito como referência de atleta e, assim, a convivência com ele foi uma coisa muito positiva por ver, né, a dedicação dele, né, ele acordava cedo para, né, ir treinar, o tempo que ele estava ali treinando, saía dos treinos e ia jogar vôlei, né? Você espera que um cara que treinou, sei lá, 6 horas, 8 horas no dia vai dar uma descansada. Não, ele ia treinar mais, ia se divertir fazendo o que ele trabalhava, né? Então isso para mim serviu como um exemplo. Eu trabalho com o que eu amo fazer. Então isso foi uma coisa que eu sempre coloquei muito na minha cabeça. Quando eu fosse mais velho, eu quero viver de uma coisa que eu ame estar fazendo, porque assim, eu até comentei contigo antes de começar a gravar, eu tenho dislexia, né? Então, se eu não tiver muito interesse por um assunto, eu tenho dificuldade de focar nele. A mente vai dispersando. E o esporte, né, é algo que faz você focar. Exatamente. É algo que faz sentido para você. Quando você se tornou, primeira vez, campeão mundial, como que foi isso para você? Algo mudou na sua vida ou não? Porque a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Quando você ganhou o primeiro campeonato, que aí você ligou, falou para o seu pai que foi a primeira pessoa, mudou alguma coisa na sua vida a partir dali? Como que foi? Mais pressão ou não? Bom, eu já estava acostumado com muitas vitórias desde novinho, competindo desde os 8 anos de idade, da categoria Grommet, iniciante, mirim, júnior, open. Eu competia todas as categorias, mesmo sendo novinho. Eu consegui meu primeiro patrocínio com 13 anos de idade, e eles já patrocinavam para o circuito brasileiro. E nesse circuito eles pagavam as inscrições de todas as categorias. Então isso foi ótimo, porque eu fui ganhando horas de voo e fui aprendendo a perder também, né? O meu primeiro título foi uma mistura de muita alegria com muita decepção, porque o que aconteceu foi o seguinte: as etapas do Mundial, o título mundial era decidido por uma etapa, era como se fosse um Grand Prix, lá, um evento que decide o título mundial. E aí esse evento aconteceu no Brasil, em Maresias. Era um patrocinador que fazia anualmente, tradicionalmente, esse evento. E aí eu ganhei o campeonato, fui consagrado ali campeão, só que começou um movimento, eu tinha na época, isso foi 2003, começou um movimento por parte dos californianos, principalmente, de um californiano específico, que era um ícone do esporte, que começou a falar, o Brasil não tem cultura no surf, não pode um garoto de 20 e pouquinhos anos ser campeão mundial, não faz sentido para o esporte. Teve essa fala, então? Teve isso. E aí, com essa influência dele, na época, hoje a WSL, na época era a ASP, que era a Associação de Surf Profissional. Eles pegaram eventos que eram festivais que aconteciam espalhados pelo mundo, e ao invés de esses eventos precisarem ter que pagar uma homologação para se tornar uma parte do circuito mundial, eles ofereceram de graça para o evento passar a valer pontos para a decisão. Então eles criaram um circuito. Então era para ter sido um título mundial, e aí eles criaram um circuito com outras etapas que já estavam programadas, mas não eram parte do circuito mundial. E aí eu fui como se fosse o campeão da primeira etapa. De repente, da noite para o dia, o que era um título mundial se tornou um campeão de uma etapa. E aí foi frustrante. Foi muito frustrante, muito frustrante.